Você não tá ouvindo a mensagem, não? Eu achei que você ia dizer outra coisa. Que decepção pra mim. Você acha que eu não ia fazer extrema unção em você? Então pronto. Pastor, tenha paciência, né? O senhor pastor, o senhor é mentiroso. Eu duvido que o senhor conheça a Bíblia. O que o senhor está fazendo é estelionato. Estelionato, o senhor devia estar na cadeia. A Igreja Mundial do Poder de Deus nasceu em 1998, fundada pelo pastor Valdemiro Santiago, uma figura que já era bastante conhecida no meio religioso. Antes de seguir seu próprio caminho, Valdemiro fazia parte da Igreja Universal do Reino de Deus, sob a liderança do bispo Edir Macedo. A relação entre os dois, no entanto, acabou se desgastando, levando Valdemiro a sair da Universal e iniciar sua própria denominação. Ele inaugurou o primeiro templo da Igreja Mundial na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. O crescimento da igreja foi rápido e surpreendente, e em poucos anos a Igreja Mundial passou a contar com milhares de templos espalhados pelo Brasil e até mesmo no exterior. Valdemiro conquistou uma legião de fiéis com seu estilo e sua habilidade em se comunicar com o público por meio das pregações televisivas e programas de rádio. No auge do sucesso da igreja, Valdemiro chegou a controlar o seu próprio programa de televisão, onde realizava grandes campanhas de arrecadação de doações, pedindo aos fiéis contribuições financeiras. Eu queria que você fizesse investimentos de 10 mil, de 5 mil. Isso é ordem, isso é lei. Devolver o dízimo porque é de Deus. Essas campanhas, muitas vezes milionárias, geravam críticas de diversos setores. Mirra, bálsamo, 7 unção e óleo do fogo, só R$10 aqui, ó. Mas Valdemiro continuou a expandir sua presença na mídia. A figura do pastor crescia tanto quanto a sua igreja e com ela também crescia a sua fortuna. Segundo a revista Forbes, Valdemiro Santiago é um dos homens mais ricos do Brasil. Estimativas apontam que sua riqueza já está na casa dos bilhões, o que levanta questionamentos sobre a relação entre seus bens pessoais e as arrecadações de doações para a igreja. Muitos se perguntam como um pastor conseguiu acumular tanto patrimônio enquanto a igreja enfrentava diversas dificuldades financeiras. À medida que novos templos eram abertos, surgiram também as dívidas. A administração financeira da Igreja Mundial começou a ser alvo de críticas e processos judiciais, o que manchou a imagem de Valdemiro e de sua instituição. Entre esses problemas, destacam-se as dificuldades da igreja em pagar os aluguéis, impostos e outras despesas relacionadas aos imóveis onde funcionam seus templos e outras propriedades. Um exemplo claro dessa situação aconteceu recentemente, quando a Justiça de São Paulo determinou a penhora de objetos da sede da igreja, localizada no Brás, região central da cidade. Microfones, equipamentos de som, instrumentos e até telões utilizados durante os cultos podem ser retirados para cobrir uma dívida que já passa dos R$100 mil. Essa dívida se refere ao não pagamento de aluguéis e encargos de um apartamento que a igreja alugou em 2017 para a família de um pastor. Na época, o aluguel mensal era de R$2 mil, mas os pagamentos cessaram em outubro daquele mesmo ano, gerando um acúmulo que foi levado à justiça. Em uma primeira tentativa de resolver a questão, a justiça já havia realizado uma penhora que arrecadou pouco mais de R$38 mil. No entanto, o valor restante da dívida ainda ultrapassa os R$100 mil e, como as partes não chegaram a um novo acordo, a juíza Fernanda Soares Fialdini, da 2ª Vara Civil do Fórum Regional do Butantã, determinou a nova penhora. Ela ressaltou que a diligência de recolhimento deve ser feita respeitando os horários dos cultos, para que os fiéis não sejam diretamente prejudicados. O processo do apartamento na Vila Suzana não é um caso isolado. Ao longo dos últimos anos, a Igreja Mundial do Poder de Deus enfrentou diversos outros processos e ordens de penhora por causa de dívidas semelhantes. Os desafios financeiros da igreja parecem refletir uma
administração que não acompanhou o crescimento da instituição. Embora a igreja tenha chegado a ter mais de 6.000 templos, suas dívidas se acumularam e agora a justiça tenta resolver essas questões por meio da venda dos bens da igreja. Se os objetos penhorados como os microfones e os telões não forem suficientes para quitar a dívida, um imóvel da igreja poderá ser penhorado. Esse cenário coloca a igreja em uma situação delicada, especialmente porque a sede no Brás é uma das mais importantes para a realização dos cultos e eventos religiosos da instituição. Enquanto isso, Valdemiro continua sendo uma figura polêmica. Sua presença na lista da Forbes como um dos homens mais ricos do Brasil contrasta com os problemas financeiros enfrentados pela igreja que ele fundou. Muitos críticos questionam como um pastor que constantemente pede doações para manter seus projetos conseguiu acumular tanto patrimônio pessoal. A relação entre sua riqueza e a arrecadação de dinheiro da igreja ainda é um ponto de dúvida para muitos, mas até agora essas questões permanecem sem uma resposta clara. Para os fiéis da Igreja Mundial do Poder de Deus, o cenário é de incerteza. Eles continuam enfrentando os cultos, orando e contribuindo financeiramente, mas as notícias sobre penhoras, dívidas e processos judiciais geram uma sombra sobre o futuro da instituição. A igreja, que já foi um exemplo de crescimento e expansão, agora enfrenta o desafio de se reerguer em meio a tantos problemas financeiros e questionamentos sobre a administração de seus recursos.